Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Muitas vezes a gente pensa que Deus levanta as pessoas preparadas, né, para seguir a obra dele, né? E Deus ele escolhe sempre os improváveis, né? E eu, assim como a palavra que a gente vai trazer aqui, eu me considero um improvável para o Senhor, porque os improváveis muitas vezes eles não têm os talentos necessários, mas eles têm a disponibilidade para seguir a obra do Senhor. E é isso que a gente tem que ter. Então, estamos aqui para trazer a palavra. Eu vou falar hoje sobre um personagem bíblico que eu entendo que, de todos aqueles que são abençoados dentro da palavra, eu entendo que esse que eu vou trazer hoje é o que eu mais me identifico e é o que eu mais acho que tem a ver com as pessoas comuns. Tá? Então, ele prova para todos nós que Deus trabalha com as pessoas improváveis, que Deus trabalha com as pessoas que Ele sabe que está com o coração aberto, que Ele sabe que está com a alma aberta para poder levar a sua palavra. Então Deus, Ele trabalha de uma forma diferente, né? Então é assim que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. Mas antes de tudo, vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu já coloco diante de Ti, Senhor, essa palavra de hoje, Senhor. A gente não sabe, Senhor, o que se passou na semana de cada um que está aqui, Senhor. E eu tenho certeza que eles estão aqui, Senhor, para renovar as energias para terminar essa semana, meu Pai. Senhor, muitos aqui eu sei que estão aflitos, estão ansiosos, estão cansados, Senhor. Estão endividados, Senhor, estão perdidos aí em algum vício, Senhor. Estão aqui tristes, ansiosos, depressivos, Senhor. E muitos também, Senhor, estão aqui para Te agradecer, Senhor, as bênçãos que têm recebido, meu Pai. Eu já coloco diante de Ti, Senhor, e que eu apenas seja instrumento, Senhor, para transmitir a Sua palavra, meu Pai. Que eu seja instrumento, Senhor, para levar ao coração de cada um aquilo que eles vieram buscar, Senhor. Nessa atmosfera que eu coloco a Sua palavra, Senhor, dentro do meu coração, e que através de mim você chegue no coração de cada um que está aqui. Em nome do Seu Filho Jesus, amém, amém e amém. Vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Pedro. É um personagem bem conhecido aí por todos, né? Por que eu falei que Pedro tem muito a ver comigo e tem muito a ver com a maioria de nós que somos improváveis, né? Porque Pedro, no começo, ele é muito carne, né? Pedro, até Jesus moldar ele, até Jesus transformar a carne dele em espírito, Pedro errou demais, né? Pedro era impulsivo, Pedro brigava, Pedro defendia Jesus. Pedro era um discípulo onde ele amava demais Jesus, só que ele não media as consequências dos seus atos, né? Pedro teve muitas vezes que ele, pela sua impulsividade, ele acabou errando muito sério, né? Até no andar da pregação de Jesus. Então, eu trouxe Pedro porque Pedro, eu me identifico muito com ele. Pedro era uma pessoa simples, Pedro era uma pessoa trabalhadora, Pedro era uma pessoa que jamais, ele não tinha estudo. Pedro ele era uma pessoa improvável, ele não era um religioso da época. Pedro ele era um endividado, todo mundo sabe da história de Pedro, né? Pedro, ele vivia numa região onde era dominado pelos romanos e na época tinha a questão de pagar os impostos, né? E Pedro estava devendo muitos impostos, né? E Pedro se viu numa situação muito complicada. Pedro se viu numa situação onde chegou um ponto onde ele não tinha mais saída, né? E quantos de nós, né, já passamos por isso, né? E quantos de nós estamos passando por isso, né? Onde a gente imagina que muitas vezes a nossa situação ela não tem uma solução, né? Quantas pessoas estão passando por isso, né? Não falo nem tanto financeiramente também falando, né? Mas eu falo quantas pessoas hoje estão presas dentro de uma cama. Que vocês hoje aqui, se eu perguntar para alguém aqui se conhece alguém que está numa depressão, que está numa ansiedade, todo mundo aqui vai ter alguém para indicar. Se alguém conhece aqui alguma pessoa que está presa em algum vício, que está presa em alguma situação, eu tenho certeza que alguém aqui vai levantar a mão. Então,
que eu penso, né? Pedro, ele era uma pessoa igual a nós, ele tinha seus problemas, né? Ele tinha suas dificuldades também. E o Senhor, mesmo diante de tudo, o Senhor confiou em Pedro. Não é? A gente pode dividir a vida de Pedro em 5 fases, né? Foi a fase do chamado, a fase da revelação, a queda, a restauração e o Pentecostes. Pode passar. Pedro, ele nasceu e viveu no Mar da Galileia. Essa região era uma região muito pobre, né? Uma região que predominantemente era uma região de pescadores, né? Onde as pessoas viviam da pesca, uma agricultura, mas era uma região muito pobre. E assim como todos ali, Pedro era um pescador. Muitas vezes ele trabalhava muitas noites em claro, o serviço era pesado, o serviço era braçal, né? E Pedro, assim como tantos ali, eles tinham suas dificuldades, né? Pedro era casado, né? Pedro, ele tinha suas responsabilidades dentro de casa. Pedro, ele tinha uma sogra, onde ele cuidava também. Então, ele tinha toda uma responsabilidade das casas, né? Então, Pedro, a gente entendia que ele era uma pessoa comum, né? Pode passar. O improvável escolhido, a história de um homem comum que foi transformado por Jesus. Deus não escolhe os mais perfeitos, Ele escolhe os que estão dispostos e disponíveis. Quantos de nós, né, a gente se acha tão pequeno, né, perante o nosso Senhor, a gente se acha tão pequeno em relação a tantas coisas, né, a gente acha que nós não somos capazes de ajudar as pessoas, nós achamos que nós não somos capazes de fazer alguma coisa por outras pessoas. E Deus prova que não, que muitas vezes o mais capacitado, ele não é tão melhor quanto o improvável, porque o improvável ele está disponível, ele está à disposição do Senhor. E isso faz muita diferença, porque muitas vezes, muitos de nós somos chamados, mas os escolhidos são poucos, porque os escolhidos são aqueles que estão disponíveis para o Senhor. E a reflexão que eu faço, será que nós estamos disponíveis para o Senhor? Será que nós estamos entregando a nossa vida realmente ao Senhor? Será que nós estamos dispostos a defender o Senhor até as últimas consequências, assim como Pedro? Pedro, a gente vai passar pela história dele aqui, a gente vai ver que Pedro teve lá suas glórias, mas teve muito mais provações do que glória. Então, essa é a reflexão que fica, né? Nós somos chamados ou nós somos escolhidos? Porque chamados todos somos, né? Todo mundo é chamado por Deus, só que muitos se param no caminho. Quantos a gente conhece, né? Que começou firme, aqui mesmo na igreja, eu estou há pouco tempo aqui, mas amo essa igreja de paixão, porque a gente viu isso daqui crescer, né? A gente viu isso daqui florescer, né? Por isso que a gente batalha por isso daqui, por isso que a gente luta por essa igreja. Quantas noites, quantos dias a gente passou ali reformando tudo, mas quantas pessoas vieram e pararam no caminho? Quantas pessoas deixaram de vivenciar isso daqui que a gente tem hoje aqui na igreja, né? Uma igreja grande, uma igreja movida pelo evangelismo, movido pela ação social. Quantas coisas boas que a gente faz pela nossa sociedade, né? E quantas pessoas foram chamadas no mesmo momento e pararam, né? Então a gente pensa hoje assim, hoje a gente tem um corpo fechado, a gente tem uma equipe maravilhosa, então são pessoas que Deus realmente escolheu para estar aqui, são pessoas que realmente perseveraram, são pessoas que realmente tiveram o entendimento que problemas surgiriam, mas que Deus iria compensar cada situação, e está compensando, e está promovendo, Deus está cuidando e Deus está abençoando cada ação nossa aqui dentro dessa igreja, dentro da nossa vida. Então é muito importante, pode passar. O início de Pedro. Imagine a pequena vila de Betsaida, às margens do Mar da Galileia. Entre barcos, redes, pescadores comuns, vivia Simão. O que significava Simão? Aquele que ouve. Então, Pedro, até então, ele não era chamado de Pedro, ele era chamado de Simão. E Simão era um pescador simples, era uma pessoa que vivia no dia a dia, era uma pessoa que tinha lá sua fé, tinha lá sua crença, mas era uma pessoa comum. Então, até antes de conhecer Jesus, ele estava ali, vivendo a sua vida. E em João 1,42,
Jesus fala, tu és Simão, tu serás chamado de Cefas. Deus vê em você aquilo que você ainda não consegue enxergar. Isso daqui é muito poderoso, porque a gente se limita à nossa visão terrena, né? Mas Deus sempre está olhando além do que a gente pode imaginar, né? Então, até então, Pedro, para ele era um pescador. Mas para Deus não, para Deus Pedro era uma pessoa que ia além da pesca. Jesus iria colocar nos ombros de Pedro que ele seria os pescadores de homem, que ele levaria a palavra do Senhor aos 4 cantos do mundo, que ele levaria a palavra do Senhor por onde ele fosse. Então, muitas vezes a gente se limita ao nosso entendimento humano, mas Deus tem uma visão muito além do que a gente pode imaginar. Pode passar. Um homem comum, Pedro era pescador, casado e trabalhador. Em Mateus 8, 14 a 17, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste, de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre deixou, e ela levantou-se e começou a segui-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então aqui prova que Pedro tinha lá suas provações, ele tinha uma sogra também, né? Na hora que eu estava lendo isso aqui, preparando, a primeira pessoa que veio na cabeça foi o Robson. Eu não sei porquê, por causa da bênção dele, né? Então, Pedro era uma pessoa comum, ele tinha lá suas dificuldades, né? Ele não tinha formação religiosa elevada, Deus escolheu alguém comum para cumprir o propósito extraordinário. Ele não tinha formação nenhuma, ele não tinha escolaridade nenhuma, ele não era os senhores da lei, todos preparados da sinagoga lá, ele não era nada disso, tá? E Deus escolheu ele porque ele era alguém comum para cumprir um propósito extraordinário. Deus transforma homens comuns em instrumentos eternos. Então, o que Deus pede para nós? Que nós sejamos apenas disponíveis. Deus pede para nós que nós sejamos apenas pessoas prontas para seguir naquilo que Ele tem para a nossa vida. Pode passar? O chamado de Pedro. Pedro encontra Jesus através de André. Essa é uma passagem muito conhecida, né? Onde Jesus está pregando e Pedro, naquela ansiedade de pagar a sua dívida dos impostos ali, né? Ele passa a noite inteira pescando, e não pega nada, e vai, está todo mundo aguardando ele voltar da pescaria para poder ver se ele vai conseguir pagar seus impostos através da pesca. E Pedro passa a noite inteira e não pesca nada. Aí seu irmão André leva Pedro ao encontro de Jesus, para apresentar Jesus para Pedro. E a primeira coisa que Jesus fala para ele, se apresenta tudo e fala, Pedro, vai lá e joga a rede novamente. Vai lá e joga a rede. E Pedro, você imagina, né? Olhou, passou a noite inteira. Você imagina a luta, né, cara? Aguentar uma noite de pescaria, tudo aquilo acontecendo e ele desesperado para resolver o seu problema. E Jesus vem através dele e faz o impossível, né? Então pede para Pedro jogar a rede novamente. Joga a rede ali, Pedro, daquele lado de lá. Ô, Senhor, mas eu já fiz ali. Eu vou fazer por obediência. Aí a chave de Pedro. Pedro, ele foi obediente ao Senhor. E aí Pedro vai, joga as redes, e ele faz aquela pesca maravilhosa, né, que a gente lembra da passagem, né? Ele enche os barcos, pede ajuda, porque é muito peixe, é muito peixe. Então, por obediência, Pedro ele alcançou o seu propósito, ele alcançou o milagre que ele tanto esperava, né? Pode voltar um minutinho. Jesus chamou Pedro para continuar apenas pescando peixes, mas para impactar a vida. O chamado de Deus sempre aponta para algo maior. Visto tudo aquilo, Pedro falou, estou com meus problemas todos resolvidos, né? Então, mas Jesus viu além o potencial de Pedro. Falou, Pedro, a partir de hoje, você não é apenas mais pescador, você é pescador de homens, pescador de almas. E aí Pedro começa toda a sua trajetória do evangelismo do Senhor. Pedro começa toda a sua trajetória de
de um servo fiel, um servo que acreditou no Senhor, um servo que entregou o seu coração em todo momento para o Senhor. Pode passar. Chamados muitos, escolhidos poucos. Em Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas os escolhidos são aqueles que permanecem em amor e obediência. Os escolhidos não vivem por conveniência, ele vive por obediência. Eu acho que aqui é a chave de todo cristão, né? Muitas vezes nós somos provados, muitas vezes nós somos testados, e quantos de nós, no meio desse caminho, a gente desiste, né? A gente acha que o Senhor não vai fazer, a gente já recebeu uma palavra do Senhor, a gente já recebeu um direcionamento do Senhor, a gente já foi orientado o caminho que a gente tinha que seguir, e quantas vezes a gente fica questionando a Deus, né? Eu falo a gente porque eu sou daqueles que adoram uma revelação, sabe? Até a gente adora aquele irmãozinho que vem e fala para a gente assim, Deus manda te falar, né? Tem tudo aquilo lá, mas Deus já deu a direção. Por que a gente fica toda hora querendo saber? Deus só pede para a gente seguir, Ele já deu o direcionamento. Ele já falou o que a gente tem que fazer. Você já nasce com as promessas do Senhor, você já nasce com o direcionamento do Senhor. E por que a gente fica procurando? É só obedecer. E está disponível ao Senhor, é só isso que o Senhor pede, que a gente esteja disponível e a gente obedeça a palavra do Senhor. Quantas coisas boas acontecem através da obediência, porque a gente consegue transformar vidas, a gente consegue transformar situações, a gente consegue transformar ambientes. Quantos propósitos bons a gente tem na nossa vida, mas por desobediência a gente joga tudo fora. A gente joga tudo pelo mato, a gente joga tudo fora, porque a gente desiste daquilo. A gente sai do caminho do Senhor e não tem a humildade necessária para retomar o caminho do Senhor, aquilo que Ele colocou para a nossa vida. Pode passar. Pedro reconhece quem é Jesus. Mateus 16:16. Tu é Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro foi o primeiro discípulo a declarar claramente quem Jesus era. Uma revelação verdadeira muda completamente a nossa vida. Com o andar da trajetória de Jesus, da trajetória dos discípulos, Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus, porque naquela época eles começaram a ir de vilarejo em vilarejo, cidade em cidade, e muitas pessoas não sabiam quem era Jesus, né? Muitas pessoas não reconheciam quem era Jesus. Alguns pensavam que Jesus era João Batista, outros pensavam que Jesus era um profeta, outros pensavam que Jesus era um feiticeiro, outros pensavam que Jesus era um bruxo. E aí essas notícias foram chegando e os discípulos levaram para Jesus, né? E aí Jesus, numa certa ocasião, pergunta, e vocês, o que acham que sou, né? E aí Pedro foi o primeiro e falou, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então a gente percebe que nessa ocasião Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus como Salvador. Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo, aquele que veio para salvar o mundo. Então você vê a sensibilidade daquele que está na obediência, né? Você vê a sensibilidade daquele que reconhece o seu chamado. Então Pedro, ele tem todas as características, ele ama Jesus incondicionalmente. Pode passar. A promessa sobre Pedro, Mateus 16:18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava vendo apenas o homem que Pedro era, mas o líder que ele se tornaria. Deus fala com você baseado no seu destino, não no seu passado. Aqui eu acho que é um ponto crucial, porque a gente... Quantos de nós fica preso ao nosso passado, né? Quantos de nós fica preso ao que aconteceu na nossa vida, né? Eu acho que todo mundo aqui já é ex alguma coisa, né? Ou ex-alcoólatra, ou ex-drogado, ou ex não sei o quê, ou ex não sei o que lá. Então Deus ele é muito direto sobre nós. Qual que é o nosso destino? A gente tem que pensar sempre para frente. A gente tem que pensar sempre no destino, não no passado. Então a gente tem que muitas vezes esquecer tudo aquilo que ficou para trás, porque Deus, ele renovou a nossa vida.
Deus, ele transformou a nossa vida para que a gente possa impactar pessoas. Deus transformou a nossa vida para que a gente possa levar o seu evangelho para frente, levar o seu evangelho para muitas pessoas. E Pedro foi esse que Jesus escolheu para fundamentar a sua igreja. Deus foi esse que Pedro foi escolhido por Jesus para poder alavancar a sua igreja. Pedro foi escolhido por Jesus para poder levar a boa nova do Senhor. Então, Pedro mesmo sendo improvável, Pedro mesmo sendo impulsivo, Pedro mesmo sendo tudo aquilo que desmerecia ele, mas Jesus confiou por quê? Porque pelo seu amor e pela sua obediência. Pode passar. A fraqueza humana. Pedro era intenso e apaixonado, mas também impulsivo. João 18:10. Pedro tenta defender Jesus com uma espada. Ele amava Jesus profundamente, mas ainda estava aprendendo. O amor verdadeiro ainda precisa ser moldado por Deus. Essa daqui é uma passagem muito conhecida também, onde, em alguma das situações, Jesus está numa pressão danada e os guardas romanos vieram ali para interceptar Jesus e, naquela confusão toda, Pedro saca uma espada e corta a orelha do soldado, né? E Jesus de imediato já recrimina Pedro, fala: Pedro, a gente não está aqui para levar as coisas pela força, nós estamos aqui para levar as coisas pela paz, o amor de Cristo, não pela força. Então isso mostra que Pedro ainda estava usando muito pela sua carne, né? Pedro não estava ainda preparado pelo Espírito do Senhor, né? Pedro estava levando toda aquela situação pela carne. Então, quantos de nós, né, a gente joga tudo fora? Nós somos pessoas fracas no Senhor, né? Nós somos pessoas que muitas vezes erramos tentando fazer o certo, e se você parar para analisar, Pedro estava tentando fazer o certo, mas da forma errada, né? Então, quanto de nós tenta fazer o certo pela forma errada? Quanto de nós jogamos muitas oportunidades fora porque a gente tenta ir pelo lado mais rápido, mais fácil e acaba desperdiçando tudo isso, né? E Pedro, assim como nós, ele tem as fraquezas do ser humano, né? Pedro, assim como nós, ele está sendo moldado, está sendo preparado pelo Senhor para enfrentar todas as suas dificuldades, né? Então Pedro, ele, assim como nós, ele está sendo moldado pelo Senhor para começar a igreja do Senhor. Pode passar. A noite da negação. Lucas 22:61. Então o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. Após negar Jesus 3 vezes, Pedro percebeu seu erro. O erro pode acontecer, mas ele não precisa definir o seu destino. Assim, no momento de maior aflição do Senhor, naquele momento onde ele estava a caminho da crucificação, Jesus já havia alertado Pedro, né, que Pedro negaria o Senhor por 3 vezes até antes que o galo cantasse, né? E Pedro falou: imagina, Senhor, eu te amo do fundo do meu coração, jamais vou lhe abandonar, né? Jamais vou negar a sua presença, né? E naquele momento da crucificação, Jesus estava a caminho de ser crucificado. Em um dos momentos, Jesus olha para Pedro, e Pedro interceptado: você é um deles, você é um dos discípulos de Jesus, e Pedro nega ao Senhor pela primeira vez. Aí Pedro está andando, de novo ele é interceptado, de novo ele é indagado sobre o conhecimento do Senhor, e Pedro nega o Senhor pela segunda vez, e assim nega o Senhor pela terceira vez. Quantos de nós, em alguns momentos, a gente acaba duvidando do poder do Senhor, né? A gente acaba duvidando que o Senhor pode transformar a nossa vida, né? Quantos de nós a gente nega que o Senhor pode fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida? Quantas vezes a gente nega o Senhor, né? Quantas vezes a gente peca? Quantas vezes a gente cai em tentação? Quantas vezes a gente desagrada o Senhor, né? A gente entristece o Senhor, né? Quantas vezes a gente entristece o Senhor? E o Senhor sempre está disposto a nos perdoar, né? Porque o Senhor tem
a bondade enorme. Pedro fica muito chateado, Pedro fica muito triste por ter negado ao Senhor. Mas o fundamental é que Pedro, ele fica arrependido, ele não tem a culpa, né? Ao contrário de Judas, né? Judas, quando trai o Senhor, ele não sente arrependimento, ele sente culpa. E a culpa, ela aprisiona. O arrependimento, ele liberta as pessoas. Então, Pedro, ao invés de ele sentir culpa, ele sentiu arrependimento. E o Senhor perdoa Pedro. Porque Jesus sabia do coração de Pedro. Jesus sabia o que Pedro era capaz de fazer. Pode passar. O arrependimento, Lucas 22, 62. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. O que Deus sempre pede para nós, toda vez que a gente errar, toda vez que a gente tiver um pedido ao Senhor, o Senhor sempre nos fala, né? Feche a porta do seu quarto e ore. Feche a porta do seu quarto, ajoelhe-se e entrega ao Senhor tudo aquilo que está te entristecendo, né? Quantas vezes nós magoamos o Senhor? Quantas vezes nós erramos? Imagina quantos pecados a gente realizou no dia de hoje. A gente nem imagina, né? Quantas vezes a gente negou o Senhor? Quantas vezes a gente pecou? Quantas vezes a gente falou mal do nosso irmãozinho hoje, né? Quantas vezes a gente fez a intriga, né? Quantas vezes a gente reclamou? Quantas vezes a gente desonrou aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos? Quantas vezes a gente reclama do Senhor, né? E o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. O Senhor sempre está disposto a rebater tudo aquilo que a gente tem de mal. O choro de Pedro revela um coração arrependido. O arrependimento verdadeiro abre caminho para a restauração. E o Senhor sempre nos dá a oportunidade de a gente se arrepender, porque Jesus, ele perdoa tudo aquilo que a gente faz de ruim. Jesus, ele perdoa tudo aquilo que a gente causa de mal para as pessoas, de mal para nós mesmos, todos os pecados que a gente faz. Jesus sempre está disposto a nos perdoar. Jesus sempre está disposto a que a gente entregue os nossos sofrimentos, que a gente entregue as nossas aflições na mão dele, porque Jesus perdoa. Jesus sempre está disposto ao nosso arrependimento. Deixa eu passar. A restauração, João 21, 17. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus restaurou Pedro perguntando 3 vezes se ele o amava. O amor de Jesus é mais forte que qualquer falha. Jesus, na sua infinita bondade, né, para restaurar Pedro, ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Justamente para restabelecer aquela aliança que ele tinha com Pedro. E Jesus perdoou Pedro, porque Pedro tinha um coração gigante. Pedro fala para o Senhor, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus. E mesmo assim, Jesus perguntou, para ter a certeza que o coração de Pedro estava rendido, para ter a certeza que o coração de Pedro estava aberto novamente para o Senhor. E o amor por Jesus é mais forte que qualquer falha. Então Jesus nos perdoa sempre, desde que a gente esteja com o coração aberto para poder pedir perdão. Vou passar. Pentecostes, a transformação. Atos 2,14. Pedro levantando-se com os 11. Aqui em Pentecostes, logo que Deus restaura Pedro, Deus envia Pedro para criar a sua igreja. E Pedro, ele vai com os 11. O mesmo homem que teve medo agora prega com ousadia. E aqui é um chamado para nós todos, né? Muitas vezes a gente está com medo, muitas vezes a gente não tem segurança em fazer as coisas que o Senhor nos pede, né? Quando o pastor Ismael até me chamou, eu falei, meu Deus, né, cara? E agora até brinquei com a Dani, eu falei, eu não vou não, eu falei para ela, né? A Dani falou, não, você vai, Deus está te chamando. Então a gente está aqui, estamos tentando trazer a palavra do Senhor, porque Deus nos envia, a gente não pode falar não para o Senhor. Quantas vezes Deus está nos enviando e a gente está levando o evangelho dele, quantas vezes a gente está levando a palavra em lugares que a gente nunca imaginou, que nem eu, o pastor Robson, a gente vai a cada 15 dias lá no presídio de Blumenau. E não dá para mentir, a gente vai para lá, hoje nem tanto, mas no começo a gente ia com muito medo para lá, porque a gente não sabe o que vai acontecer naquele lugar, né?
Quando a gente ia no começo, era 20 presos, 15 presos, 20 presos. Hoje são 60, 70, 80 que assistem o culto de uma vez só. E quantas vidas restauradas a gente conseguiu lá pelo esse sim, que começou pelo pastor Robson, que aí eu fui para lá para dar o curso ID, e aí me apaixonei tanto por aquele trabalho que a gente não conseguiu mais sair, hoje a gente acompanha. Foram mais de 50 presos aí, batizados dentro daquela penitenciária. Hoje eles fazem o culto deles ali dentro, levantaram algumas pessoas ali dentro, então você vê como o Senhor levanta pessoas improváveis, em locais mais improváveis ainda para levar o evangelho do Senhor. Então você vê que medo a gente sempre vai ter, só que eu tenho uma premissa para a minha vida: está com medo? Vai com medo mesmo. Está ansioso? Vai ansioso mesmo. A vida do cristão, a gente sabe que não é uma vida fácil, né? É uma vida sofrida. Muitas vezes a gente acha que através do batismo, através da entrega do nosso coração ao Senhor, através da aceitação do Senhor, os nossos problemas eles vão acabar, mas na realidade os nossos problemas estão apenas começando, né? Quantas pessoas a gente viu se batizando e por algum motivo sumiram da igreja? Por quê? Porque a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, é aí que a gente vai começar a sofrer os ataques do inimigo. Eu e o pastor Robson, a gente comenta muito quando a gente está indo para o presídio, porque aquela semana do presídio é uma semana de luta, uma semana complicada, uma semana onde o nosso corpo fica ruim, a gente se sente mal, a gente se sente cansado, a gente dá febre. É uma semana de luta, que a gente tem que estar batalhando com o Senhor, tem que estar batalhando junto com o Senhor em oração, jejum, para chegar lá e poder levar o Evangelho. Até essa semana aconteceu um episódio assim, bem complicado, você vê o tamanho da luta, né? Eu entrei primeiro, passei pelo scanner, entrei lá e nada do pastor Robson chegar. Aí eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa, né? Aí passa 2 seguranças e vai sentido onde ele estava ali, né? Eu falei, deu ruim, né? Eu acho que puxaram a ficha dele, viu que ele era carioca, falou, ferrou, né? Não vamos deixar esse cara entrar, né? E aí vai daqui, vai dali, você vê o tamanho da luta que a gente tinha, né? E o pastor Robson, a gente entra no scanner, você ergue a mão para o alto assim, fica parado olhando para a câmera, e aí você passa pelo scanner ali, e aí é onde eles veem se você tem alguma coisa e libera você para entrar. Aí você fica numa salinha esperando ali, aí passa todos os pregadores, são várias igrejas que vão ali, vai Universal, vai Deus e Amor, vai Shalom, vai todas as igrejas. Então fica todo mundo naquela salinha, e a hora que todo mundo passa no scanner, vem a segurança e leva cada um para o seu pavilhão, né? E nesse momento o pastor Robson demorou quase 15 minutos e não chegou ali, né? E aí você vê o tamanho da luta, né? Ele foi passar pelo scanner e algum problema aconteceu na hora do scanner que não queriam deixar ele entrar. E aí ele teve que dar uma carteirada, ele falou, não, liga para o Michael lá, o Michael, um rapaz que congrega aqui com a gente. E aí esquecemos o violão para trás. Aí sabe quando aquele clima já azedou tudo aquilo ali, né? Você já vai na força do Espírito Santo mesmo, mas você vê que aquele dia foi um dia especial, onde a gente percebeu que mesmo diante das circunstâncias contrárias, mesmo à frente de tanta adversidade, nós conseguimos levar a palavra, nós conseguimos impactar as pessoas. E a hora que a gente estava entrando para o pavilhão, um segurança interceptou a gente e falou assim, vocês conhecem o David? Aí foi, de nome a gente não conhece muita gente ali dentro, né? A gente conhece as fisionomias, né? Não, é que eu gostaria que vocês pregassem pelo David, porque o David já é a 2ª vez essa semana que ele tenta se tirar a vida aqui dentro do presídio. E, se possível, assim que acabar a pregação, vocês poderiam ministrar pelo David e tal. A hora que a gente entra, eu falo, pessoal, hoje, porque a gente entra lá, a gente abraça todo mundo, cumprimenta cada um deles, a gente faz uma festa lá. E dessa vez o pastor Robson não pôde, porque o segurança falou para ele, você pode entrar, mas eu não quero você com contato com os presos, e você está proibido de usar o banheiro, falou para ele lá dentro, né? Então, para ele não ter contato nenhum com os presos. Aí eu cheguei e falei, hoje o pastor Robson não pode ter contato com ninguém, e a gente viu um rapaz chorando muito num canto, e justamente era o David. Ele estava na pregação, e durante a pregação toda, o pastor foi pregando, foi levando a palavra, foi na obediência, porque muitos de nós falaram, quer saber, cara, não vou nem entrar nesse lugar. Teve tanta provação, e ele falou, não, e na obediência, na humilhação, porque ele teve que agachar, levantar, teve que fazer de tudo lá, virou piruleta, fez de tudo lá para poder entrar, né?
E mesmo assim, na obediência, ele foi e levou a palavra. E você vê que impactou todos que estavam ali, mas aquele dia, o Senhor me disse que aquela palavra era para o David. Então, aquela palavra foi ligada direto para o David. Se o pastor Robson não entra ali, o David não recebe a palavra dele. Se o pastor Robson não entra ali, o David poderia, à noite, tirar a vida dele, porque ele não teria uma pregação para levar para ele. Então, você vê o tamanho do Espírito Santo quando você está na obediência, né? Quando você está na unção do Senhor, né? E foi poderoso, sem louvor, porque não tinha violão, mas aí levantamos um louvor lá tem um levita que canta muito bem, o menino lá, levantou o louvor, a palavra veio da mesma forma, impactou, e conseguimos levar a palavra para o David, que foi o mais importante naquele momento. Então a gente foi lá para levar a palavra para o David nesse dia. E o David chorou, a gente pôde orar por ele. Muitos ali entregaram a vida ao Senhor naquele momento, naquela pregação, tinha mais de 60 presos dessa vez lá, e muitos vieram, entregaram ao Senhor, se ajoelharam, receberam oração, e foram impactados por uma palavra por uma perseverança. Ele foi humilhado ali dentro do presídio. Para quem vive aquele ambiente ali, as mulheres que vão lá, sabe, as mulheres, os presos, elas são muito humilhadas ali, porque é uma situação bem complicada, sabe? É visita social, visita íntima, elas têm que ir com a roupa, não pode atrasar um minuto, é muito regulado. E através do sim, a gente conseguiu entrar lá, pela obediência, a gente entrou lá, pela perseverança, a gente entrou lá e conseguimos salvar a vida do David. Amém? O mesmo homem que teve medo, agora prega com ousadia. O Espírito Santo transforma medo em coragem. Quanto de nós temos medo de levar o Senhor por onde a gente anda, né? No nosso trabalho, na escola, no nosso dia a dia? Quanto de nós, se a gente parar para analisar, eu não sei vocês, mas eu sou novo na rua onde eu moro, mas quanto de nós leva o Evangelho para a nossa rua? No curso ID a gente ensina muito que Jesus sempre fala para nós, primeiro evangelizar onde? A sua casa, depois a sua rua, depois o seu bairro, depois a sua cidade, depois o seu país e até os confins da terra. É assim que Jesus nos ensina. E como que estamos nós levando o Evangelho? Nós estamos com medo de levar a palavra do Senhor, medo de ser recriminado, medo de ser tirado sarro de alguém? Nós estamos levando o Senhor através daquilo que a gente faz, através do nosso trabalho. Nós estamos honrando o Senhor naquilo que Ele nos entregou, que é o nosso trabalho. Nós estamos honrando o Senhor através daquilo que Ele nos entregou, que é o nosso ministério na igreja. Nós estamos honrando o Senhor naquilo que Ele nos entregou, que é a nossa empresa, que é no nosso estudo, com os nossos filhos. Nós estamos honrando o Senhor naquilo que Ele tem confiado para nós, que é isso que é mais importante? Essa é a pergunta que fica. Quanto de nós somos paralisados pelo medo? Quanto de nós somos paralisados pela ansiedade que a gente tem no dia a dia? E Jesus nos convida nesse momento para que a gente possa entregar tudo em suas mãos. Jesus nos convida que a gente possa entregar tudo, aquilo que está afligindo no nosso coração, a gente entregue para o Senhor e possa seguir firme na evangelização do Senhor. É isso que Deus pede para nós nesse momento. Pode passar. 3.000 pessoas, Atos 2:41. Quase 3.000 pessoas foram acrescentadas. A mensagem de Pedro impactou multidões. Quando Deus usa alguém, vidas são transformadas. Aqui, quando Pedro começa a igreja do Senhor, em Pentecostes, em Atos, a palavra diz que Pedro pregou para multidões nesse momento. Eram muitas pessoas. E mais de 3.000 pessoas foram convertidas ao Senhor. Então você vê que uma pessoa improvável, comum, natural, não era uma pessoa religiosa, não tinha instrução, mas ele tinha o Espírito Santo do Senhor dentro do seu coração. E ele conseguiu acrescentar 3.000 vidas convertidas ao Senhor, só pela sua obediência, pela sua persistência. Quando Deus usa alguém, vidas são transformadas. Quantos de nós temos que nos colocar à disposição para ajudar as pessoas? Deus, muitas vezes, Ele transborda em nossa vida, Ele dá as bênçãos para nós, mas não para nós segurarmos as bênçãos para nós, mas para nós podermos transbordar na vida de muitas pessoas. Quantas bênçãos Deus colocou no nosso caminho, colocou no nosso coração e a gente tem guardado. E Deus, nesse momento, pede, transborde na vida de outras pessoas, entreguem para ver outras pessoas. Transformem vidas, levem o Evangelho do Senhor. Levem o Evangelho
para muitas e muitas pessoas. É isso que o Senhor nos pede, sempre. Pode passar. Pedro na igreja primitiva, Atos 3:6. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Pedro realiza milagres e fortalece a igreja. Quem carrega Deus dentro de si, carrega o poder. Quando começou a igreja, tem uma passagem onde Pedro ele chega em uma das igrejas e tem uma pessoa pedindo esmolas ali na porta da igreja, né? E Pedro chega para essa pessoa e cumprimenta ela. A primeira posição que a pessoa faz é pedir esmola para Pedro, né? E Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho isso que te dou. E Pedro oferece a cura para aquela pessoa, e aquela pessoa é curada. Então, nesse momento, a gente percebe que, muitas vezes, os milagres, ele vem para fortalecer a igreja. Deus deu para todos nós o poder de fazer milagres, né? Quantas vezes Deus fala por nós através da palavra, né? Que nós temos o poder, nós temos a unção do milagre. Mas por que hoje em dia não acontece tantos milagres igual acontecia no passado? É porque nós não estamos preparados, a gente não vive na presença do Senhor. Muitas vezes a gente para pensar, mas Jesus, ele não chegava na frente das pessoas e orava para elas serem curadas, não fazia uma oração, porque Jesus já vivia em oração. Jesus já vivia na santidade. Jesus, muitas vezes, antes dele sair para as caminhadas deles, ele estava lá no monte orando, ele estava lá no monte buscando ao Senhor, ele estava lá no monte jejuando, buscando a presença do Senhor. E quando ele chegava nos vilarejos ali para poder levar a palavra, para levar a cura, muitas vezes ele só colocava a mão, ele só tocava as pessoas, ou as pessoas o tocavam, já eram curadas, porque Jesus ele vivia na unção do Senhor. Ele já vivia na busca do Senhor, ele já vivia na presença do Senhor. Ele era o Deus vivo que veio para nos salvar. Então, se Jesus vivia na busca, vivia na santidade, querendo buscar o Senhor, por que nós, que somos pecadores, somos comuns, a gente não está na presença do Senhor? Por que nós, que somos pessoas do povo, né, como se diz, por que a gente não está sempre na presença do Senhor, sempre orando, né? Deus sempre fala, a gente fala muito isso no curso ID, né, que Deus ele nos pede a primícia. Deus ele nos pede que a gente esteja colocando as coisas do Senhor sempre em primeiro lugar. Quantos de nós acorda, a primeira coisa que faz é meter a mão no celular, né? Ainda bem que a Dani não está me olhando aqui, né? Porque eu sou um desses, né? Eu acordo, a primeira coisa que você faz é caçar onde está o celular, né? Pela aquela ansiedade de saber o que está acontecendo. E Deus nos convida nessa noite para a gente refletir, porque o que nós temos que fazer? Acordou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entregar o nosso dia ao Senhor. É entregar a nossa vida no Senhor naquele dia. E uma passagem que eu sempre falo no curso ID, que eu escutei em certo momento, que toda vez que a gente vai no aniversário, quando a pessoa ela vai cortar o bolo, ela sempre tem aquela parte, né, que tem o primeiro pedaço, né? Quem que vai receber o primeiro pedaço, né? Porque o que representa o primeiro pedaço? O primeiro pedaço é aquele pedaço especial, né? Aquela pessoa que você quer entregar, que você quer, né, honrar com aquele primeiro pedaço. E Deus nos pede sempre o seguinte, Ele nos pede a honra do primeiro pedaço. Muitas vezes a gente fala, Deus, eu não vou te dar o primeiro pedaço, mas vou te dar o bolo inteiro. Mas Deus ele não quer o bolo inteiro, Ele só quer a primícia do primeiro pedaço. Deus ele só quer que a gente entregue para Ele tudo aquilo que é mais importante. Deus quer que a gente entregue a nossa vida antes de fazer qualquer tipo de coisa no nosso dia. Então é isso. Através da nossa entrega, através da nossa obediência, através da nossa busca pelo Senhor, nós temos autoridade em nome de Jesus para curar pessoas. Você vê a nossa igreja, quantas coisas boas que a nossa igreja faz, vocês devem estar vocês acompanham tudo aquilo que acontece, né? Você vê o Instituto Viver levando o esporte para as crianças, levando o ensinamento de Jesus para as crianças. Vocês não têm ideia do tamanho das recompensas que a gente recebe. Quantas mensagens de pais falando que está restaurando a casa através da criança. A criança está restaurando a casa. Você vê as ações que a gente faz no presídio, que eu acabei de falar agora há pouco. Você vê as ações que a gente faz no Hospital Santo Antônio. A Dani,
Tem mais, o pastor Ismael está pregando lá agora. Então, quantas coisas a gente leva para as pessoas? A Dani, ela faz a parte da oncologia lá. Então, ela passa de cadeira em cadeira, orando pelas pessoas, conversando com as pessoas. Muitas vezes a gente não precisa nem levar a palavra, a gente só leva um sorriso para as pessoas. E aquele sorriso, ele cura, porque as pessoas estão desesperadas. Até teve uma situação de um senhor, uma vez, que a Dani foi falar de Jesus para ele, de esperança. Ele falou, como que você quer que eu tenha esperança? Meu filho morreu há 2 semanas de câncer, e eu estou aqui morrendo de câncer. Cadê o Deus da esperança? Como que eu vou ter esperança desse jeito, né? Aí você imagina, né? Você tem que respirar, né? E colocar tudo na presença do Senhor, né? E quantas pessoas a gente curou com apenas uma palavra dentro daquele lugar? Quantas pessoas saíram de lá sorrindo? Quantas pessoas saíram de lá com alguma esperança porque conheceram o Senhor através daquela palavra? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer a capelania lá também, eu fazia junto com o pastor Link, lá da igreja Aba. A gente fazia a passagem setor por setor, orando pelos funcionários do hospital, né? E quantas pessoas feridas, né? As pessoas, elas não eram pessoas doentes, mas eram pessoas que estavam doentes naquele ambiente, sabe? Quantos enfermeiros que sofriam junto ali com os pacientes, que estavam precisando, eles estavam precisando mais de um abraço do que o próprio paciente. Quantas pessoas, aquelas pessoas viram morrer? Quantas pessoas eles viram fazer a passagem de aquelas pessoas? Então você vê que o tamanho da obra que o Senhor coloca na nossa responsabilidade. Você vê o trabalho do Teams, restaurando vidas, restaurando pessoas, intercedendo em famílias, intercedendo dentro da casa. Os jovens não estamos juntos, tentando restaurar, fazendo trabalho junto à Oktoberfest, tentando salvar vidas, tentando tirar pessoas que estão perdidas no mundo. Quantos trabalhos a gente vem fazendo pela obediência do Senhor? O pessoal da integração, quantas pessoas recebem aqui na igreja, quantas pessoas são curadas aqui na igreja. O colégio agora, a gente fez a colônia de férias recentemente ali. Quantos relatos de coisas boas que a gente recebeu. A dona Elise, que está aqui, com todo o carinho, todo o amor, com o alimento dela ali, quantas bocas tem alimentado, quantas... Meu filho, ele não é cristão fervoroso. Alô? Ele chega e fala, pai, pensa numa comida boa da dona Elise, ele fala, porque olha... E está aqui dentro da igreja, perseverando, cuidando das crianças também, está aqui, começou todo um trabalho. O Colégio Viver, ele tem aos pouquinhos impactado, e você vê como que a gente vive pela fé, né? Porque o colégio ele surgiu numa vontade, a gente começou, o primeiro mês foi bem, o segundo mês deu uma apertada, né? A gente está, vamos falar que até a gente brinca que a gente está indo pela fé, né? Estamos lá com um rombo do tamanho do mundo de conta, mas hoje já veio uma notícia que caiu 3 mil na conta, aí já vem uma outra notícia que Deus está provendo, tem um doador lá de Itajaí que vai mandar um dinheiro para ajudar a gente a pagar. Então você vê que Deus, quando a gente está perseverando, quando a gente está levando a palavra, quando a gente está na obediência, Ele vai suprir as necessidades, Ele vai fazer. Quantas vezes a gente vê aflito por alguma conta, por alguma situação, e se a gente entregar na mão de Deus, Deus vai fazer, Deus vai restaurar. Quantas pessoas que você sabe aí, eu tenho uma prima em São Paulo que, ela até essa semana, mês passado a gente ficou bem impactado, porque ela teve ela teve um câncer no pulmão, depois ela teve um outro no fígado, aí teve uma metástase. Aí, tempo atrás, a gente veio saber que ela tinha sido curada momentaneamente, ali não tinha mais nada, aí voltou a ter o câncer de novo, até numa conversa ali, uma outra prima minha falou assim, Sandra, a gente não vê a hora que você chega aqui e toca a sineta, aquela sineta da cura, né? E ela falou assim, infelizmente, Melissa, no meu caso, aqui nesse setor não tem a sineta, porque a gente não tem cura. Mas a gente tem fé. Eu creio em Deus que eu vou ser curada. Então, você vê o tamanho da fé das pessoas, né? E Deus cura. Quando você entrega, Deus cura. Quantas pessoas feridas, né, que a igreja tem curado. Quantas pessoas que vêm aqui pedindo uma cesta básica, né, que a gente vai, entrega a cesta básica e cura as pessoas. Hoje o pastor Bill, ele tem um centro de recuperação para pessoas com problemas de drogas ali no Progresso, ele veio, pegou algumas cestas conosco aqui, e ele mandou um relato no meu WhatsApp de uma família que tinha recebido essa cesta básica, agradecendo, porque tinha, além de ter tirado a fome, tinha salvado, tinha dado esperança para eles. Então você vê quantos trabalhos que a gente faz pela obediência.
O poder que Deus nos dá através da obediência, né? Então, assim como no passado, Deus faz, continua fazendo. Só que a gente tem que estar em obediência, a gente tem que estar buscando a palavra, a gente tem que estar pregando, a gente tem que estar levando ao Senhor, entregando a vida ao Senhor. A gente tem que estar à disposição do Senhor 24 horas por dia. A gente tem que estar na presença do Senhor. É isso que é importante. Vamos lá? Pode passar. A missão aos gentios. Atos 10, 34. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro entende que o evangelho é para todos. O amor de Deus alcança todos os povos. Jesus entrega para Pedro que o evangelho ele é para todos. Naquela época, que eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então, naquela época, os judeus entendiam que a palavra era só para os judeus, os outros eles não eram acrescentados. E Deus vem para Pedro e fala, Pedro, o evangelho é para todos, nós temos que levar a palavra para todos. Então, Pedro entende que o evangelho é para todos, o amor de Deus alcança todos os povos, não tem acepção de povos, não tem acepção de classe social, não tem acepção de sexo, não tem acepção de nada. Deus só pede para você vir do jeito que você está. E Deus vai transformar vidas, Deus vai reconquistar as pessoas, Deus vai transformar tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está necessitado na vida de cada um. Pode passar. Perseguições. Acho que o Alan não quiser subindo já. Percepções. Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo diante de perseguições, Pedro permaneceu fiel. O escolhido permanece firme mesmo sob pressão. Naquela época, o local onde Pedro vivia era dominado pelo Império Romano e todos aqueles que pregavam o Evangelho de Cristo, todos aqueles que pregavam o cristianismo, eles eram muito perseguidos. Então você não podia falar de Cristo, você não podia fazer o culto ao Senhor, então as perseguições elas eram muito grandes naquela época, e Pedro sempre permaneceu firme, nunca negou ao Senhor. Ele mesmo diante das perseguições, Pedro permaneceu fiel. O escolhido permanece firme, mesmo nas pressões. Então, quantas pressões do dia a dia a gente recebe? Quantas pressões em nossa vida, né? Até esse dia eu brinquei na empresa, né? Que tem o Voltolini ali e a Sueli que trabalham comigo. A gente tem uma empresa e lá na empresa foram reclamar que é muita pressão, que, nossa, o trabalho é muita coisa para fazer, muita pressão, né? E aí eu reuni o pessoal e falei, gente, vamos lá, a gente tem que entender um pouquinho a questão da pressão, né? Eu acho que a pressão maior é aquela que a gente tem em relação ao que a gente precisa levar para a nossa casa, né? Eu acho que a pressão maior é os nossos boletos, é o nosso, né? As nossas pressões do dia a dia, da nossa família, né? Então, a gente tem que tentar entender que a nossa vida ela é uma pressão. A gente tem que entender que a nossa vida, a gente vai sofrer pressão, mas a gente tem que estar preparado, tem que entregar o nome do Senhor e tem que fazer o máximo que a gente consegue e o máximo na perfeição. É isso, as pressões elas nunca vão deixar de existir. Pode passar. O martírio de Pedro. Pedro foi crucificado em Roma durante o governo de Nero. Ele viveu por Cristo e morreu por Cristo. Naquela época, durante o governo de Nero, Pedro foi perseguido, foi capturado e foi preso. E em nenhum momento Pedro desistiu do Senhor. Em nenhum momento Pedro negou o Senhor, até então. E até nos maiores sacrifícios, Pedro se entregou a todos o tipo de humilhação para defender o nome do Senhor. E assim como Jesus, Pedro ele foi crucificado também. Mas com tanta honra que ele tinha ao Senhor, ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não queria ser morto e crucificado igual ao Senhor. Então você vê quantas coisas Pedro levou para a vida dele, né? Você vê que ele viveu pelo Senhor e morreu pelo Senhor. Será que nós, como cristãos, a gente está disposto a entregar nossa vida pelo Senhor? Será que nós, como cristãos, a gente está disposto a entregar tudo pelo Senhor? Será que nós estamos dispostos a entregar todos os nossos desgastes, toda a nossa força pelo Senhor? Será que nós estamos dispostos a fazer tudo o que é necessário para levar o Evangelho? Será que nós estamos dispostos a fazer tudo o que é certo? Porque muitas vezes o que é certo é difícil de se fazer.
quantos atalhos, quantas coisas a gente tenta pular durante o caminho, né? Quantas coisas a gente tenta dar o jeitinho brasileiro para resolver, né? Até teve uma situação que, uma vez eu estava numa situação difícil para resolver um problema e eu estava na época do ID. Aí eu conversei com o pastor Everton, que era o pastor que pregava o ID na época. Eu falei, pastor, quando que eu sei o que é certo e o que é errado a ser feito, né? Porque a gente tenta sempre ir pelo errado, né? Ou pelo mais fácil, né, para resolver o problema, né? Ele falou, Fábio, eu tenho uma solução que não tem erro, cara. Imagina sempre aquela situação difícil, você coloca na mão do Senhor, o que Jesus faria nessa situação? Quando você faz essa pergunta, a gente já sabe o que tem que ser feito. Só que a gente tenta nos enganar, tentando ir pelo caminho mais fácil, né? Muitas vezes o que Jesus faria, o preço ele é muito alto para ser pago, né? A gente não está disposto a pagar o preço que Jesus pagou por nós, a gente não está disposto a pagar o preço pelaquela situação, assim como Jesus faria, né? E Pedro pagou o preço. Pedro pagou o preço da sua própria vida para levar o evangelho do Senhor. Pedro entregou o seu próprio destino para levar tudo aquilo que ele acreditava no Senhor. Então Pedro foi um servo fiel, Pedro foi um homem honrado, Pedro foi um homem comum, que através da sabedoria do Senhor, ele foi moldado para levar tudo aquilo que era o seu propósito. Pode passar. O que levamos para a vida? Todos nós fomos chamados por Deus. João 21:17. Apacenta as minhas ovelhas. Deus continua chamando pessoas comuns para cumprir o seu propósito. O mesmo Deus que chamou Pedro também chama você. Assim como Pedro foi chamado, Deus todos os dias nos chama. Deus todos os dias, Ele nos incomoda com algumas situações. Todos nós sabemos o nosso propósito. Todos nós sabemos o que tem que ser feito. Todos nós sabemos os nossos talentos. Todos nós sabemos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para ser feito. E Deus continua chamando todos aqueles que são seus filhos. Deus continua chamando todos para levar a boa nova do Senhor. Deus continua chamando. Não é uma coisa exclusiva de Pedro. Deus continua chamando a cada um de nós. E a pergunta que fica, será que nós estamos sendo obedientes ao Senhor? Será que nós estamos sendo obedientes ao nosso chamado? Será que nós estamos seguindo aquilo que Deus colocou no nosso caminho para a gente fazer? Essa é a pergunta que fica. Pedro não era perfeito, mas ele amava o Senhor e permaneceu fiel. Quando alguém comum ama e obedece a Deus, o extraordinário, sua história se torna eterna. Então, assim, o que eu posso dizer para a gente concluir? Que quando a gente toma consciência que a gente não é mais um nesse mundo, quando a gente toma consciência que nós não somos qualquer um, todos nós somos chamados pelo Senhor para estar levando a palavra, todos nós somos chamados ao Senhor para estar fazendo o bem, e vai de nós sermos os escolhidos, porque chamados todos somos, mas agora escolhidos são poucos. E como se diz sempre na palavra, né, o escolhido ele não tem escolha, o escolhido ele só age, o escolhido ele só tem que ir. Quantas vezes, aquela passagem de Pedro, né, onde Pedro desceu do barco e foi, Deus colocou o chão para Pedro andar, Pedro só teve que ter a coragem de descer do barco, e mesmo assim Pedro afundou, e Jesus foi lá com a sua misericórdia e salvou Pedro novamente. O que Jesus pede para nós essa noite? Que a gente seja pessoas perseverantes na palavra do Senhor, que a gente entregue a nossa vida ao Senhor, que a gente leve tudo aquilo que o Senhor colocou nessas mãos para impactar na vida de outras pessoas, e que nós somos pessoas escolhidas na mão do Senhor.